aberta a Assembleia. Durante muitos anos a Assembleia ficou esquecida, muitos nem sabiam qual era a função do deputado estadual. Nós hoje fazemos um tour de 15 em 15 dias na quinta-feira, onde eu recebo os estudantes, os que querem conhecer os projetos e acompanhar um pouco da rotina do deputado dentro do gabinete e para levar demandas, sugestões. Então é só se inscrever na minha rede social e para os protetores aí, né, para os amantes de animais, não é fácil, é revoltante conforme foi visto, só que se nós não fizermos, nós não nos unirmos, o cenário estaria muito pior e eu acredito muito que a gente juntos aí vamos conseguir acabar com essa prática, tá bom? Um ótimo dia a todos, um bom final de semana. Eu vou abrir para pergunta, né? Só eu quero falar. Som. Bom, agora vamos abrir as perguntas. Eu estou com o microfone sem fio aqui. Quem tiver pergunta, só levantar a mão, a gente vai até o local, leva o microfone e pode fazer a pergunta diretamente para eles. Alguém tem alguma questão? Posso entregar aqui na frente primeiro? Que aí eu já faço. Boa tarde a todos, meu nome é Adriano e eu sou aluno de Direito da Unidade de Santo Amaro, sexto semestre. Eu tenho duas perguntas, uma menos polêmica, uma um pouco polêmica, sobre a flora e uma da fauna. Sobre a fauna, né, que diz respeito aos animais, por que é tão difícil, até aproveitando o pessoal que está aqui de veterinário e tal, por que é tão difícil você chegar em uma clínica veterinária que não tem nenhum atendimento, às vezes 24 horas, levar um dog e ele ser atendido? Levar um dog e ele ser atendido. Por que às vezes é tão difícil sem a expectativa financeira, em cima de ganhar uma grana em cima do procedimento, sei lá, algo mais fácil, mais acessível, né? A outra da flora, eu vou deixar os outros perguntarem, depois eu pergunto. Bom, a gente entra aí no aspecto profissional, né? Você tem que entender também que o profissional de veterinária é um profissional que tem que lucrar, ele visa o lucro, né? Todos têm o amor pelos animais, mas também tem a questão do lucro. Muitos casos ele fica sem receber, de verdade. Eu conheço vários e vários que fazem o tratamento, né, confiando que vai ocorrer o pagamento, por ser uma situação de emergência, ele não recebe. Então é difícil você mensurar, né, até onde vai a parte profissional e até onde vai o amor. E o hospital municipal? Então, o hospital, só te dar já um feedback, o hospital veterinário tem dois em São Paulo, na capital, tem um na Zona Norte e tem um na Zona Leste, aqui perto. A demanda é gigantesca, eu não sou advogado de ninguém aqui, eu não advogo para ninguém, não defendo ninguém. Mas a demanda é muito grande e parece que tem o compromisso do governador de abrir 10 novas unidades no estado, inclusive um novo na Zona Sul. Então eu acho que isso vai fazer com que esse hospital da Zona Leste dê uma respirada. Então ele foi construído para uma capacidade X e hoje ele está sem conseguir absorver, porque é 4x a demanda que chega dentro do hospital. O Bruno falou muito bem. Na verdade, o governador pode construir 1000 hospitais veterinários públicos, se ele tiver verba para tanto, e ele não vai conseguir suprir a demanda, porque continua havendo uma causa multifatorial que enseja o abandono. Tudo aquilo que eu mostrei na minha palestra. Enquanto a gente não sanar antes a causa, não vai dar para consertar isso tudo no final, na ponta, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem um orçamento, é o estado mais rico, sem dúvida, do país, mas a gente tem prioridades, né? SUS, saúde humana, uma série de coisas. A gente tem uma portaria interministerial do Ministério da Saúde que fala basicamente o seguinte: recursos da saúde pública para controle populacional, castração, cães e gatos, não podem ser utilizados vindos do SUS, vindo da saúde. Então a gente vai ter que remanejar essa questão orçamentária para poder construir. O que o governador não sabe quando ele transfere toda a estrutura da Subsecretaria Estadual de Defesa dos Animais para a área da saúde, é que a saúde não pode gastar com isso.
a não ser que tenha relevância epidemiológica, um surto, por exemplo, febre amarela, uma questão muito grave, né? Então, infelizmente, o nosso governador ele desconhece a causa animal no momento, penso que ele deve ter uma boa intenção. A construção de hospitais veterinários públicos, como eu já falei, me chama a atenção, me parece uma grande possibilidade de desvio de verba, sim. Nem sempre as pessoas estão bem intencionadas, o Bruno falou a verdade, tem gente lucrando com a causa animal, mas a gente tem que tomar cuidado. Isso não quer dizer que eu não acho que o animal tenha que ter um atendimento. Então, o que a gente pode fazer? As ONGs, muitas vezes, e as universidades disponibilizam atendimento a preço de custo, um atendimento de ponta. Você tem isso na USP, você vai ter aí nas Unespes, você tem um serviço muito amplo na Universidade de Santo Amaro, tem uma série de universidades que tem isso, né? O curso daqui de São Judas também tem medicina veterinária, perfeito. Então, eles têm uma clínica, têm uma escola, então eles já fazem isso, pode ajudar. Agora, no hospital público, como eu falei, nunca vai conseguir atender mais de 30, 40, 50 animais por dia com qualidade. Não tem como. Eles precisam de estrutura, de insumo, de exame de imagem, de profissional médico veterinário valorizado. Então, como é um profissional liberal, a gente não pode querer que ele não receba. Então, eu já vi postura de alguns protetores em desespero, querendo que o animal seja atendido. Óbvio que numa emergência o médico veterinário vai atender, mas ele também tem que ver o lado profissional. Não sei se vocês conhecem essa estatística, mas o maior índice de suicídios ocorre entre profissionais da medicina veterinária. É terrível, é muito alto, porque eles amam animais, começam na profissão por isso, muitas vezes não conseguem se sustentar, não conseguem atender os animais e muitas vezes, dependendo da área que eles entram, que eles ingressam, eles têm que proceder a algumas eutanásias por razões humanitárias. Isso é terrível para o profissional da medicina veterinária. Então, é um profissional que tem que ser muito valorizado, muito protegido, e aí sim, a gente pode pensar em convênios, em outras questões para viabilizar o atendimento médico veterinário, mas nunca deixar o médico veterinário passando fome, porque daí a gente não vai ter ninguém que atenda, né, gente? Boa tarde, eu sou a Tainara, eu estou no primeiro semestre de Direito na Vila Prudente. Sobre a floresta amazônica, uma imagem que repercutiu bastante foi do araquém de Alcântara do tamanduá cego. E eu queria saber quais são os projetos para esses animais que sofreram muito com as queimadas de agora. Vou precisar, se não é o Bruno me salvar aqui, o microfone não deu certo. Então, Tainá, né? Essa imagem, por incrível que pareça, ela circula nas redes sociais há anos, então ela não é uma imagem de agora, dessas últimas queimadas e desse incêndio aí na Amazônia, mas sem dúvida ela reflete o que aconteceu em larga escala ali. Vários animais silvestres foram queimados, foram destruídos, foram mortos, outros ficaram machucados. Não tem como a Brigada de Incêndios Florestais combater isso em larga escala. Parece que o governo está acordando para essa realidade agora, com pressão internacional, enfim. O que a gente tem que fazer? O governo federal, nesse momento, corta de maneira massiva a fiscalização ambiental no país. Tira profissionais de carreira técnica e coloca pessoas do Exército, não gabaritadas para exercer o trabalho, tá? Respeito muito o Exército brasileiro, mas eles não têm essa formação. Então, não vai dar certo. Se a gente não tiver ações de comando e controle, mas não só ações de comando e controle, de fiscalização, mas a prevenção das causas vai ser muito difícil. Eu não sei dizer a origem desse incêndio, pode ter sido proposital ou não. Geralmente, realmente é uma coisa que não é proposital, mas acaba se alastrando. Uma mera bituca de cigarro, uma fogueira, a gente tem lá atividade de garimpeiro, a gente tem indígenas, a gente tem pessoas que entram para explorar a floresta, extração de madeira ilegal, tudo isso pode dar origem ao incêndio, principalmente numa época de seca, tá? Então, o que a gente tem que ter? Ações preventivas, um plano de contingenciamento de fauna. Eu conversei com a Defesa Civil durante algum tempo sobre isso aqui em São Paulo. Nós não temos um plano de contingenciamento de fauna. Temos ONGs internacionais especializadas nisso que poderiam ajudar. Então, o que é isso? Basicamente, uma rota de fuga para esses animais. Em alguns casos, você consegue salvar alguns desses animais, sim. Incêndio é difícil, não é para amador combater, a gente não consegue, mas a gente precisa de um apoio governamental muito maior. Então, eu vi uma declaração do presidente da
República de que ele vai colocar o Exército. Ali o Exército sabe andar em área de mata, ele pode dar um apoio, inclusive de equipamento aos brigadistas que têm condição de combater esse incêndio, mas vai ser paliativo, boa parte da floresta queimou, não tem jeito. O que a gente tem que fazer é impedir o que a gente chama de Amazônia ilegal, né? Então, extrativismo exagerado, extrativismo de madeira, minério de ferro, garimpo, tudo isso, muita gente no meio da floresta vai ocasionar incêndio a todo momento. Então, a gente tem que repensar a forma de explorar os nossos recursos naturais, tá certo? Não, e parece que o tema que era piada, eu acho que agora, pelo que foi falado ontem, estão começando a levar a sério. Eu acho que é isso, parar de briga. Tenho acompanhado muitas, né, discussões ideológicas. A discussão não vai ajudar nada, então nós temos que nos unir e, de fato, aí, lutar pela nossa floresta, né? Não importa quem ocasionou, se foi X, Y, Z, não importa que partido estava antes ou que está agora, eu acho que a gente tem que lutar pelo propósito, né? Discurso e briga não leva a nada, então eu acho que é por esse caminho também, né? A parte mais minha de opinião pessoal, né? Acho que o presidente, conforme foi falado agora, parece que tomou um susto e caiu na real em relação à floresta, então espero que agora, de fato, a gente comece, né, a caminhar para que isso cesse, né? Não adianta falar que isso já acontecia nos governos passados, vamos resolver o agora. Então, o presente é o que importa e o futuro. Boa tarde, me chamo Camila. Eu gostaria de saber, referente à CPI de venda dos animais, qual seria o plano de trabalho e referente às reuniões que teve, acho que nessa semana, a convocação que teve, o que os outros deputados estão falando sobre isso, sobre os planos realmente efetivo, se caso isso ocorrer, o que eles estão dizendo sobre isso. Tanto eu quanto a doutora estamos acompanhando. Eu, como relator, né, fui solicitado pelo presidente ser relator, então eu acho que, no primeiro momento, nós estamos ouvindo todos os protetores, todas as ONGs, as maiores referências da causa animal de proteção. Dividimos dessa forma para não ocorrer alguns atritos que de fato aconteceram. Para vocês terem noção, no dia que foram ouvidos os protetores, uma criadora acabou sendo ouvida também por solicitação de uma deputada e deu uma briga danada. Então, é difícil você discutir ideologia ali, principalmente quando você está falando do lucro de uma pessoa. Agora a gente já parte, a partir de setembro, para a parte das autoridades, onde nós vamos falar com promotores, delegados e, por fim, os criadores. O que eu acho bacana dessa CPI, que diferente das outras que acontecem na Assembleia, ela vai ter um aspecto prático. Conforme eu disse para vocês, nós temos levantamento de mais de 80 locais de criação de animal de uma forma de maus tratos, e nós vamos dar essa resposta aí que a população tanto espera. Indo para o final dela, já para te adiantar, eu, como relator, tenho que apresentar um relatório e, contrário a todos os outros deputados, eu vou apresentar um relatório pela proibição. Então, provavelmente esse relatório vai ser recusado pela comissão, e aí, a partir desse relatório, eu farei uma indicação para Brasília para que seja elaborada uma lei, para que seja vedada a comercialização de animais, tanto fisicamente quanto também em sites e outras plataformas digitais. Então, eu acho que é isso. Nós estamos colhendo várias informações e eu acho que a doutora pode falar também que tem acompanhado. Pois é, uma CPI, né, na Casa Legislativa Estadual, ela tem uma previsão inicial de 90 dias, pode ser estendida, enfim, depende do rumo dos trabalhos. Você perguntou de plano de trabalho, né? Com certeza o deputado conhece melhor o plano de trabalho do que eu, mas basicamente a função de uma CPI também, além das sanções, dos relatórios propositivos, de sugestão de projeto de lei e tudo isso, além de ter poder de polícia em caso de alguma infração legal apurada no meio dessa atividade, por exemplo, o crime de maus tratos, ela tem a função de chamar a atenção da sociedade para um problema muito sério. E a questão dos canis e gatis é muito séria, gente. A gente não está querendo nivelar a criadora, a gente está discutindo a atividade. Muitos de nós tivemos animais de raça ou não de raça, alguns adotados, outros adquiridos, mas é momento de repensar.
né? É muito difícil você estabelecer uma restrição total ao comércio. O Bruno sabe dessa dificuldade, mas ele está tentando encampar porque ele acredita nisso. É de competência legislativa federal também, que a gente precisa mandar para lá para que os deputados federais tomem isso à frente. Mas a verdade é que nós não fiscalizamos esse tipo de atividade, ninguém fiscaliza. Então, todo canil ou gatil tem uma legislação específica na sua cidade ou no estado onde ele está alocado. E aí, em algumas cidades, você tem aí a necessidade de cumprimento de alguns quesitos, de obtenção de alvará. Mas o que diz o Conselho Federal de Medicina Veterinária? Ele diz que todo canil ou gatil tem que ter um responsável técnico, e só pode ser um médico veterinário. Isso é importantíssimo, porque um profissional sério jamais vai ser responsável técnico, que a gente chama de RT, do local, se ele não tiver consciência de que os animais estão muito bem tratados. Então, quem deveria fiscalizar isso é o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Fica aí a sugestão de mandar também um ofício para eles, para realmente reiterar muito mais essa fiscalização. Existem aí órgãos regionais, o Conselho Federal e dos regionais também, né, porque tem o CFMV, o órgão nacional, e os regionais, os estados, para fazer esse tipo de fiscalização, mas são pouquíssimos funcionários, então não dão conta de acompanhar a quantidade de animais que é gerada nesse comércio. É um comércio difícil, um comércio infeliz, eu acho que a gente tem que repensar a estrutura dele e, basicamente, a gente está aqui fazendo movimentos contrários a esse tipo de comércio, a gente tem que ter em vista que o comércio acaba quando você para de comprar, né? Tráfico de animais silvestres, idem. Se a gente parar de consumir esses animais, e eu falei da campanha Silvestre Não é Pet, não vai ter mais gente traficando. Então depende muito mais de nós, que somos consumidores finais, muitas vezes, desses animais, né? Evitarmos esse tipo de aquisição, entendermos que o animal não é objeto e que a gente tem milhões de animais para poder aí adotar. Você não precisa, se for o caso, tirar um animal da rua, muitos de nós já fizemos isso durante a vida, mas você pode ir até uma ONG que está super lotada, ver um perfil de animal que se adeque à sua situação, né? Então tem pessoas que preferem animais mais velhos, que é o meu caso, porque eles sempre ficam preteridos e tal, jogados de canto. Alguns animais especiais, deficientes, podem ser adotados. Um animal de 3 patas faz tudo, gente. Ele tem toda a condição de viver plenamente bem. Então, às vezes, é uma questão de olhar, de preconceito. Se a gente quebra esses paradigmas, o animal só faz a gente feliz. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida agora, que inclusive eu levo lá para a nossa experiência das quintas-feiras da Assembleia e converso com os outros deputados e passo essa posição, inclusive está gravando aí. Grava aí, Pedro. Grava aí, né? Com relação à venda, né, nós estamos discutindo quem é a favor aí que se continue com a venda de animais. Quem é a favor da venda de animais, levanta a mão, por favor. Uma pessoa. E quem quer contra, levanta só para dar volume. Legal. Isso é importante. Nas palestras que eu faço, eu levo esse feedback para os deputados. O deputado nada mais é que o representante do povo. Então, além de eu ter minha opinião pessoal, eu tenho que representar vocês. Então, se vocês são contra, por que eu vou falar que tem que regulamentar? Então, seria ilógico. Então, eu como representante, né, das pessoas, do cidadão, é essa posição que nós vamos seguir até o final. Tá bom? Próxima pergunta. Boa tarde. Eu sou aluna do 7º semestre de Direito da São Judas mesmo. A minha pergunta é referente ao projeto de lei do deputado Ricardo Izar. Eu gostaria de saber a opinião dos dois. Quais implicações vocês acreditam que esse projeto de lei, que provavelmente vai se tornar uma lei, já foi aprovado, né? Quais implicações ele vai trazer no ordenamento jurídico como um todo, na esfera penal, na esfera civil, mas principalmente na concretização dos direitos dos animais? Quero saber, na realidade, na prática, no dia a dia, no que vocês acham que vai contribuir, que vai mudar essa lei? Seu nome, desculpe. Andréia. Obrigada, querida. Olha, o importante que a gente tem que ter em vista, em primeiro lugar, que falou o Bruno aqui, né? Ele falou muito sobre maus tratos, legislação penal. Quando você fala em invasão de domicílio, para você evitar a ocorrência de um crime, seja ele continuado, em flagrante, o que for, você pode ingressar
para fazer cessar aquele crime, tá? Então, você tem essa previsão legal. E, para tanto, você precisa fazer a prova do crime. Se você tem um instrumento legal que já mostra que aquele animal não é um mero objeto, obviamente você tem um reforço e uma defesa mais ampla para esses casos de resgate de animais. Mas sempre com os cuidados que ele falou. Testemunha, autoridade policial sempre possível, enfim, tudo muito bem registrado. Em segundo lugar, isso não vai mexer diretamente, por exemplo, com o agronegócio, mas vai haver uma mudança de conceito. Por que não vai mexer com o agronegócio? O animal agropecuário foi excetuado dessa proteção legal, porque basicamente a gente vive de commodity, extração de minério de ferro, comércio e indústria no Brasil, né? A gente tem poucos produtos de valor agregado, tecnologia, sêmen sexado, questão de genética, tudo isso que a gente poderia exportar e também consumir aqui. Existem boas empresas, mas não existe um incentivo fiscal, por exemplo, para elas. E aí, o que eu devo dizer para você? Isso vai alterar a esfera penal, vai te dar uma defesa mais ampla, vai ser mais fácil você tratar num tribunal da defesa de qualquer direito dos animais quando você diz que ele não é mais um objeto, que ele é sujeito de direitos, como eu falei na minha palestra. Então, fica mais fácil, você pleiteia, sem ter que fazer uma construção jurisprudencial muito grande, uma construção, uma tese, né? Nós, advogados, temos que nos desdobrar para chegar a um ponto de dizer que o animal tem direitos, além dos direitos de proteção contra o crime no Brasil, tá? O crime de maus tratos. Isso vai ficar mais fácil. E, como eu disse para você, um bom advogado faz de um limão uma limonada. Então, se você tem um documento legal que diz que o animal não é mais objeto, essa mudança conceitual, com o tempo, pode ser elastecida para outras espécies, outros grupos de animais que não estão contemplados nessa lei. Eu acho um grande avanço. Há pessoas que criticam esse projeto porque entendem que você teria que ter, digamos assim, a libertação de todos os animais, nenhum deles deveria ser mais objeto. Concordo com esse entendimento. Em 2015, a OAB foi convidada pelo deputado Ricardo Izar, todas as comissões de defesa animal do Brasil, para comparecerem à Câmara Federal em Brasília. O nosso relatório foi aceito como substitutivo pelo presidente da Comissão do Meio Ambiente da época, o deputado Arnaldo Jordi, e nós inserimos o caráter anti-especista no projeto. O que é especismo, gente? Especismo é atribuir valores diferenciados a espécies diferentes. Então, eu trato muito bem o meu cachorro, mas eu não gosto muito da barata, né? Isso é um bom exemplo, assim. Então, a gente tem que ver que para um projeto de proteção animal funcionar, na base, ele não pode ser especista. Ele tem que considerar todos os animais no mesmo patamar jurídico. A gente sabia que num país de agronegócio isso não ia passar, mas já é um grande instrumento, eu considero um grande avanço. E o grande exemplo disso é, por exemplo, a questão da abolição da escravatura no Brasil. Nós não conseguimos isso do dia para a noite. Não foi uma lei que resolveu isso e libertou os escravos do dia para a noite. Lembrando que eles eram considerados objetos, tal como o animal hoje, né? Nenhuma das condições é aceita hoje em dia, obviamente, né? Você fala de seres humanos, livres em toda a sua capacidade, e os animais também têm direito à sua liberdade, de acordo com a sua espécie e a sua característica. Então, a gente conseguiu primeiro, 20 ou 30 anos antes, a lei do ventre livre, né, que deixava os filhos de algumas escravas já nascerem alforriados, livres de qualquer questão de controle, enfim, não sendo mais propriedade. Hoje é exatamente o que acontece com o animal. A gente vai conseguir fazer uma construção jurisprudencial. Depois de anos, ali há muitos anos atrás, a gente teve a abolição da escravatura. Então é assim, as boas conquistas não são feitas do dia para a noite, elas demandam muito trabalho. E por isso eu acho um bom projeto de lei. Só para exemplificar, me acionaram 2, 3 semanas atrás, um caso que o animal foi chutado pelo seu dono várias vezes, isso aí tem filmagens. A parte criminal acabou tendo uma composição do juizado especial criminal, só que na parte civil o animal foi devolvido para o dono. Então assim, será que se ele não fosse considerado como uma coisa, a juíza teria um olhar, né, um pouco mais sensível para, poxa, já teve a composição criminal, né? E a parte civil, ele é um sujeito de direitos, ele deve voltar para esse autor que desferiu esses chutes. Então eu acho que é uma evolução, não é o essencial ainda, tem muita coisa para melhorar. Inclusive o Ricardo, um grande parceiro nosso, e com certeza ele vai estar agora também conosco nesse projeto nosso, aí, nesse movimento da cadeia para os maus tratos, que eu acho que também vai ajudar bastante para nós, né, que somos operadores do direito, para quem lida com a proteção animal. Mas é isso, é uma evolução, né?
Até pouco tempo atrás era normal comprar cachorro, hoje em dia isso aí já mudou, então eu acho que é lento, mas os avanços estão vindo. Bom, próximo. Boa tarde, meu nome é Jonatas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, um pouco, acho que mais complexa, referente, não seria mais fácil ter uma delegacia específica referente aos crimes de animais, não uma delegacia digital, como o Dr. Bruno citou ali, e sim uma delegacia física, com que tenha, não um SIG, né, uma seccional, que você acaba invadindo outras áreas, e sim um SIG mais especializado por conta de que você abrange as áreas e tem uma área livre referente a isso. E também querendo uma lei mais positiva, direta ali, que não dê um duplo sentido, como as leis que nós temos, né, um duplo sentido, e sim um sentido único que possa sancionar melhor esses crimes referentes aos maus tratos. Tá, primeiro, em relação à sua pergunta acerca das delegacias, aqui na cidade de São Paulo você tem uma delegacia temática, por assim dizer, né, que abarca os crimes contra animais, ali no DPPC, na Avenida São João, e toda a competência temática em relação ao maltrato é encaminhada. No entanto, existem algumas portarias internas, algumas resoluções da Polícia Civil, mas é fato que pela lei nenhuma delegacia pode se recusar a apurar um crime de maus tratos. Então, se você não fizer a denúncia pela internet, se você preferir uma delegacia próxima à sua região ou à ocorrência do local do crime, você tem todo o direito de ter esse crime apurado, tá? O que acontece é que alguns delegados, por instruções normativas internas, entendem que tem que remeter isso à delegacia especializada temática. Existe um grande problema aí. Primeiro, ele não pode se recusar, mas eu também entendo o delegado que eventualmente fale isso, não é se imiscuir de fazer o que ele tem que fazer, que é o dever legal dele. Mas às vezes ele não tem aparato nenhum para apurar aquele crime, né? Depende muito da boa vontade, né, Bruno? Mas às vezes ele não tem um médico veterinário, não tem uma ONG que possa ajudá-lo, e aí o Estado está falhando muito no seu dever legal. Deveria existir um órgão regulador que chancelasse os laudos médico-veterinários sobre maus tratos, tá? A gente tem, por exemplo, o Instituto de Criminalística aqui em São Paulo, que lauda uma série de outras questões periciais, e da mesma maneira, para haver um meio de prova válido no processo do crime de maus tratos, você precisaria da chancela de um órgão. E isso não existe. Então você vai ter um laudo de um médico veterinário particular que pode ser contraposto por um advogado e também por um outro laudo de interesse da outra parte. Existe a questão aqui que a doutora perguntou também antes, né, de você falar o que vai acontecer com a mudança dessa lei. Existe a possibilidade, o animal como objeto, sim, de você devolvê-lo. Ele está com um depositário fiel no curso do processo de maus tratos e de repente você tem que devolvê-lo porque ele é considerado mera propriedade, ainda que haja uma legislação que vá no sentido contrário. Então, o direito civil está em descompasso com a lei penal, e a lei penal, por sua vez, também não tem uma sanção que possa resultar, como diz o Bruno, em cadeia para quem maltrata o animal. É muito raro isso acontecer. Mas a gente tem uma lei em São Paulo desconhecida, e aí eu estou alongando o assunto porque é importante vocês saberem, de 2016, que diz que em caso de maus tratos comprovados, ela não fala em condenação, tá? Não precisa haver o trânsito em julgado. O autor que comprovadamente tenha efetivado os maus tratos contra um animal, ele perde o direito de ter a guarda de um animal por 5 anos da data da ocorrência de maus tratos, tá bom? Seja o próprio animal ou seja outro animal. E eu não vejo essa lei estadual sendo utilizada aqui para poder fazer as pessoas que maltrataram perderem a guarda, seja do animal maltratado ou de outro. Essa lei é válida, ela é sancionada na época pelo governador Geraldo Alckmin. Então, a gente tem que fazer valer, né? Porque eu vejo juiz que desconhece a lei muitas vezes, e aí também uma falha nossa de divulgação, aí, porque são leis recentes, mandando devolver o animal para o explorador. Isso é revoltante. Até a própria Luísa Mel, ela fala, eu não vou ficar como depositária fiel, eu quero a guarda. Por quê? Se ela é nomeada depositária fiel, ela tem que seguir o curso do processo. Se o juiz mandar devolver, ela tem que devolver, porque o animal é um mero objeto. Então muda no sentido do que a doutora falou. A delegacia especializada existe em pouquíssimas cidades do interior, mas ela tem um problema de estrutura. Primeiro, a Polícia Civil está contratando pouquíssima gente atualmente. Você tem o quê? Uns 17 mil agentes no estado, assim, isso não dá conta de apurar todos os crimes que você tem que apurar. Segundo, maus tratos por alguns
policiais, algumas pessoas um pouco mais desatualizadas, mais das antigas, ainda é visto como contravenção. E há muito tempo deixou de ser. A gente tem uma lei com 21 anos que diz que maus tratos é crime. E aí sim, a gente pode criar as delegacias especializadas, é importante, mas você precisa dar estrutura para que elas funcionem. E sem médico veterinário, elas não vão funcionar com a chancela do Estado para comprovar maus tratos, tá bom? Próxima pergunta. Não sobrou nada, pô. Fala assim, corrobora. Não, na verdade, corroboro e falando da estrutura da Polícia Civil, né? Se tiver alguém, eu tenho alguém que quer prestar concurso para a polícia, nós estamos precisando demais, né? A polícia está totalmente sucateada, sem querer acusar e falar levianamente de ninguém. É muito bacana você falar, vou manter a DDM aberta 24 horas, mas sem contratação, você acaba tirando da delegacia da área para colocar o atendimento na DDM. Então, na verdade, o cobertor é curto, né? E hoje, se nós criássemos delegacias, né, de crime contra animais aqui em São Paulo, de fato, as delegacias de área seriam desabastecidas de funcionário. Então, o cobertor é curto. Eu acho que o caminho é cobrar aí do governador. Ele tem prometido a contratação de 3.000, 4.000 policiais, que não ajuda um pouquinho, mas não resolve o problema. Eu acho que o caminho é esse, tá bom? Só para completar. Pessoal, eu vou pedir desculpa, eu vou abrir só para mais uma pergunta, que já me avisaram que o deputado tem uma agenda agora e não vai poder salvar o pitbull, na verdade. Essa é a linha. E eu vou abrir para mais uma pergunta, lógico, tem as redes sociais dele, tem a nossa, pode enviar pergunta, a gente vai responder, publica, tá? Como ela havia me pedido, né? Eu vou abrir mais a pergunta a ela, tá bom? Eu peço desculpa, mas é por causa do adiantar do horário mesmo. E aí, vou pedir também para a pergunta ser um pouco mais resumida e podem ser breves também, para não atrapalhar a agenda. Nos chamou de papagaios. Boa tarde, meu nome é Lohane e eu gostaria de, dentro do assunto, porém tomando um outro caminho, eu gostaria de que você relacionasse a indústria da carne, o vegetarianismo e os maus tratos. Obrigada, o Bruno é super gentil, ele sempre passa o microfone para mim. Mas é verdade, é muito gentil. E a questão toda é muito profunda. Tua pergunta é importantíssima, né? Eu vi alguns dados de 2017 que disseram que naquele ano morreram 1,5 bilhão de bovinos, né, na pecuária aqui do Brasil, tá? Para importação e exportação. A gente consome carne de maneira desmedida e insustentável. É a produção mais deletéria no sentido de alimentação do mundo, ou seja, ela compromete muito os nossos recursos naturais, consome recursos hídricos a montante, acaba deixando o solo mais pobre, o pasto consome também um espaço territorial muito grande, porque aqui no Brasil a gente tem gado em confinamento, mas a gente ainda tem muito do pasto livre, né? No Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e aí para isso você precisa derrubar a floresta, extrair a madeira e depois proceder uma queimada para poder fazer pasto. A verdade é essa, onde tem floresta densa, você tem que fazer queimada. Destruição ambiental e sustentabilidade. Então, o que eu digo? Existem muitas ONGs, a Mercy for Animals, a Humane Society International, que tem parceria com a gente, que fazem um trabalho bárbaro. Eu não como carne. Algumas pessoas ainda comem. Não é ficar um apontando o dedo para o outro. O que a gente pode fazer para reduzir a quantidade dessa carne que a gente consome de qualquer proteína de origem animal? Porque o que causa maus tratos e problemas também ambientais na pecuária, também na indústria dos ovos, das galinhas poedeiras e do leite também trata. Então eu vou adiantar um projeto que a gente tem na OAB bem rápido, e a gente está tentando conseguir um financiamento via BNDES, tá? Diretamente para os produtores rurais, não vai ter intermediário, que são da indústria do leite, para que eles possam comprar sêmen sexado. O que é o sêmen sexado? É aquele sêmen que já vem com o sexo certo, macho ou fêmea, de pecuária bovina, porque acontece uma coisa terrível na pecuária bovina, na questão do leite, não do corte. Essa indústria leiteira acaba tendo os machos, que são indesejados, né? É importante que as fêmeas estejam sempre prenhes para que elas produzam esse leite, enfim, de maneira indiscriminada. E aí eles têm o produto da venda, mas a fêmea, quando nasce, ela é muito bem quista na indústria do leite. Ela vai reproduzir, vai dar leite, mas e o macho? Grandes fazendas, eu não estou falando de pequenos produtores, estão deixando esses animais para morrer à míngua de sede e fome. Então a gente não vê essa realidade de fazenda. Então o farming no Brasil também pratica crueldade. Não quer dizer que todas,
mas a gente tem que fazer alguma coisa. E se a gente vende, por exemplo, semi-insexado, você tem grandes empresas, uma em Uberaba, outra em Indaiatuba, aqui em São Paulo, que fazem essa venda de maneira muito correta e ética, ele já implanta isso na vaquinha, né, já através de uma inseminação artificial. Você não consegue, nesse momento, acabar com a indústria do leite ou da carne, mas você tem um desvio padrão de nascimento de machos muito menor. E se não nasce, não sofre e não morre. E é isso que a gente quer, usar a tecnologia contra a crueldade animal. Então, eu acho que a gente tem que pensar num reducionismo, né? Então, se eu ainda consumo carne e eu não tenho uma visão vegana, o veganismo é muito interessante porque ele te coloca de maneira ética frente à sociedade para não explorar nenhuma forma de vida, né, animal. E aí não estou falando, obviamente, de vegetais, senão a gente vai ficar sem comer, né, gente? Mas, assim, a questão do animal. Então, eu não exploro, eu não uso demais, na verdade, a questão toda do veganismo é abolir o sofrimento do animal. E aí, se você ainda não é vegana, se está em transição, se gostaria de ser, o reducionismo pode te ajudar. Tem gente que critica o reducionismo, fala, não, você está só fazendo a mesma coisa de regulamentar a questão da criação, sabe? Você está reforçando. Mas, atualmente, a gente não pode prescindir da figura do reducionismo. Ele ajuda muito. Se você deixar de consumir carne 1 ou 2 vezes por semana, você já reduz o consumo hídrico no planeta em 20% de água potável. Então, você está fazendo bem. É importante, é muito possível passar 1 ou 2 dias sem carne, sem nada de origem animal. Aí eu estou falando de ovo, leite, tá certo? Porque tudo é o mesmo sistema de produção. Tem crueldade envolvida, não tem como, porque o animal não gosta de ficar ali e ser abatido, obviamente, né? Nem as galinhas poedeiras de ficarem em pequenas gaiolas, tendo ovos e ovos sem poder se mexer a maior parte da vida. É isso que acontece com as galinhas poedeiras para a gente ter ovos. Então, é importante a gente praticar, sim, o reducionismo. Eu defendo o reducionismo. Eu já não preciso dele porque eu não consumo carne. Não sou vegana ainda. O vegano não come absolutamente nada de origem animal, mas estou em transição. E eu acho que é uma escolha extremamente sábia e que mostra uma evolução pessoal muito grande. E da nossa parte, dentro da Assembleia, em breve nós vamos estar nos deparando sobre o tema também, que era o projeto do Feliciano. Tem a proposta agora de desarquivar esse projeto que foi arquivado. Nós vamos estar nos debruçando também. Temos feito algumas ações também de transporte de animais, né, Diego, e algumas vendas irregulares pelo interior de porcos em praça pública, de alguns criadores de aves também de forma irregular. Então, também da nossa parte, vocês podem esperar que não é só o cachorro, o gato, é os animais como um todo. Tá bom? E obrigado a todos, um ótimo final de semana e até a próxima. Vamos rapidinho agora para o nosso sorteio. Pedir para o pessoal ficar, quem quiser. Nós vamos sortear uma doutrina e algumas canecas, tá? Pode acender a luz geral, por favor? Isso. Vou fazer a entrega dos certificados também aqui para os palestrantes. Vou pedir então para o Anderson, para o Oliveira, fazer a entrega do certificado para a doutora Maíra. Por favor, você pode tirar uma foto. Então, a entrega do certificado aí pelo Oliveira para a doutora Maíra Vélez. Salva de palmas, por favor. Pedir para o Anderson também fazer a entrega do certificado do deputado Bruno Lima. Tiago, você me dá uma força aqui para fazer o sorteio. Já que você tem um recado pro pessoal da São Judas também. Pessoal da São Judas, atenção, um recadinho rápido da Jaque aí para vocês. Tudo bem, gente? Bom dia. Quem aqui estuda à noite na São Judas? Eu queria fazer um convite para vocês, dia 2, no auditório ali da EBRAD. Em parceria com a Subprefeitura da Moca, a gente estará realizando uma reunião sobre a lei do PSIL, porque tem muita gente reclamando sobre os bares aqui do Trote, aqui ao lado. É aberto ao público, aberto aos comerciantes. Não vale horas complementares, é apenas para quem quer participar mesmo. Então, dia 2 às 19 horas, ali no
no auditório da EBRAD. Quem não sabe onde fica, é só nos corredores do elevador, olhar aquela faixa roxa e seguir ao infinito e ao além lá do outro lado. Tá? Vai estar participando o subprefeito, a comissão do prefeito Bruno Covas também, e todos os comerciantes, os alunos, quem tiver dúvidas, eu gostaria de estender o convite a vocês, tá? Então vamos lá para os sorteios, lembrando que são 10 canecas e uma doutrina. Eu vou pedir para cada um dos palestrantes cantar um número, a gente chama aqui de 1 a 107. Número 17. Bruna Alves Brageroli. Aê, Bruna. Receber as mãos do deputado aí, faz uma foto aí, pode fazer uma foto com o deputado. Doutora Maíra, mais um número. 91. Canta outro, doutora. É que estava para o final. Felipe Vila Vinhas. Acertei, Felipe? Pode falar outro número, doutor. Número 33. Stephanie Magalhães Belo. Stephanie já foi. Depois alguém avisa ela que ela perdeu uma caneca e uma foto com o deputado. Outro número, 25. Daniela Bosso. Acho que ela estava junto com a Stephanie e foi embora. Número 13. Beatriz Cristina da Silva Gouveia. Boa! Doutora Maíra, mais um número. 67. Rafael Rodrigues Lorenzini, é isso? Aê, Rafinha! Deputado, o número. Vocês me desculpem, mas eu podia dar para a moça que está com o cachorro? Vocês se importam? Então ela tem um argumento para ganhar. Desculpa apontar o dedo. Vem buscar a caneca. Ó, da próxima praga os seus cães e seus gatos. Merecido, merecido, Doguinho. Doutora Maíra. Doutora Maíra. Júlia Domingos Mariani, é isso? Mariano. Aí, uma salva de palmas para a nossa bióloga. Mais um número, deputado.
47, Jennifer Garcia. Aí a Jennifer está aí. Mais um número, doutora Maíra. 28. Denise Tavares de Santana. Boa. Número 21. Camila Suruagi Batista Brandão. A última caneca, doutora Maíra. 101, formato final. Camila Ramos dos Reis. Aí. E agora o último sorteio, a doutrina aqui do professor Fernando Capês, de processo penal. Fala o número, doutor. Então vamos lá, doutora. Número 81. Tainara Bonfim Cecílio, é isso? É Cecílio? Cecilino. Aí, ó, parabéns. Ganhou a doutrina. Pessoal, lembrando que os certificados nós vamos enviar por e-mail de vocês que está aqui em até 15 dias. Com certeza o Ale aí vai se esforçar, né, Ale, para mandar bem antes disso. Mas a gente tem um prazinho aí até 15, caso dê algum errinho. Agradeço a todos. Ah, lembrando, recadinho. Segunda-feira estaremos ao vivo no Facebook da comissão. Dia 5 de outubro temos palestra aqui novamente, tá? Com 2 delegados de polícia aí também, falando sobre a carreira policial, tá? Da carreira do delegado de polícia. E no dia 7 de outubro, cai numa segunda-feira, todos estão convidados para vir ver o professor Luiz Flávio Gomes, que vai estar aqui também com a comissão, tá bom? Vamos falar de Lava Jato, falar de lei do abuso de autoridade e tudo mais. Bom final de semana, obrigado a todo mundo aí. Não sei se pode subir. Se eu conseguir, aqui muita gente que já não pode ver isso.